Olá, pessoal do TV Atualidades do Direito. Tudo bem? Vamos agora conversar sobre direito civil. Para conversar conosco, está aqui hoje a professora Regina Beatriz Tavares da Silva. Tudo bem, professora Regina Beatriz? Tudo muito bem, e com você, professor Ivan? Tudo bem, muito obrigado. Professora Regina Beatriz, hoje nós vamos conversar a respeito do aumento do número de divórcios no Brasil. Nós tivemos uma apresentação de uma estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, informando que o número de divórcios no Brasil cresceu. Gostaria de saber qual é a opinião da senhora sobre isso e, em especial, por qual razão esses divórcios aumentaram? Professor Ivan, esses divórcios aumentaram neste ano em razão da emenda constitucional 66, que foi aprovada em meados do ano passado, meados do ano de 2010. Isso porque essa emenda, ela modificou um artigo que constava da Constituição, que é o 226, parágrafo 6º, que estabelecia prazos para o divórcio. Que prazos eram estes? O prazo de 1 ano de separação judicial e o prazo de 2 anos de separação de fato, para que as pessoas pudessem obter o divórcio. Esse era o sistema anterior. Com o novo sistema, implementado por essa emenda constitucional 66 de 2010, que é também chamada emenda do divórcio, foram eliminados os prazos. Ou seja, o divórcio passou a ser possibilitado diretamente, sem nenhum pré-requisito. E, dessa forma, todas as demandas represadas, em que as pessoas esperavam o decurso desses prazos, de 1 ano de separação judicial ou de 2 anos de separação de fato, passaram a ser efetivadas essas demandas, ou seja, as pessoas passaram a poder pedir desde logo o divórcio. Daí o aumento do número de pedidos. E a outra razão é a seguinte: mesmo nos processos de separação judicial que estavam em andamento, muitas pessoas optaram pela conversão da separação em divórcio quando não havia um outro efeito que pudesse ser obtido naquele processo de separação e que fosse relevante continuar com aquele processo. O que eu vou explicar logo a seguir para você, professor Ivan. Então, basicamente foi isso: demandas represadas e facilitação do divórcio por meio dessa modificação feita pela emenda do divórcio. Perfeito, professora. Professora Regina Beatriz, a senhora entende, assim como alguns outros juristas nacionais, que o Instituto da Separação ele ainda existe ou ele foi eliminado? Essa é uma pergunta muito importante, professor Ivan. Por quê? O Instituto da Separação, ele permanece no ordenamento legal brasileiro. Ele permanece por várias razões. Primeira razão: está regulado no Código Civil em todas as suas espécies. Claro que tudo aquilo que diz respeito a prazo, por exemplo, o prazo de 1 ano de casamento para separação consensual, não vigora mais. O prazo de 1 ano para obtenção de uma separação judicial chamada ruptura, pela impossibilidade da vida em comum, esse prazo não vigora mais. Porém, existem espécies de separação que têm efeitos específicos, especiais. Essas espécies são a espécie culposa, baseada no grave descumprimento de dever conjugal, em que os efeitos específicos são: se alguém descumpriu gravemente dever conjugal de fidelidade, de respeito e consideração, de mútua assistência, não tem o direito de receber pensão plena daquele outro cônjuge, chamada vítima, né, deste grave descumprimento de dever conjugal. Por quê? Porque dispõe assim o Código Civil, no artigo 1704 deste diploma legal. E para que se obtenha esta sanção da perda do direito à pensão alimentícia por parte daquele que descumpre gravemente um dever conjugal, é necessário que seja utilizada essa chamada via litigiosa culposa na dissolução conjugal. E, se não fosse assim, podemos imaginar as consequências gravíssimas. Nas classes menos favorecidas, sabemos, existem estatísticas também muito importantes, de que são as mulheres, na maior parte das famílias brasileiras, que sustentam os lares.
Assim sendo, se essas mulheres sofrerem uma violência doméstica por parte do marido ou dos maridos, teriam, se não fosse esse efeito da separação judicial culposa, de pagar pensão alimentícia plena para esses maridos. O mesmo com relação ao descumprimento de outros deveres, como o próprio descumprimento do dever de fidelidade por meio do adultério ou do quase adultério. O cônjuge que traiu não pode fazer jus ao recebimento de pensão alimentícia. Eu quero aqui observar a natureza constitucional dessas sanções. Essas sanções, embora elas estejam no Código Civil, elas têm um suporte constitucional relevante. Pensar em inexistência de sanção pelo descumprimento grave de dever conjugal e retomando aqueles dois exemplos que acabei de dar, isso importaria em grave violação ao princípio constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Isso importaria em grave violação aos direitos fundamentais à vida, à integridade física, à integridade psíquica, à honra previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Isso importaria em grave violação do caput do artigo 226 da Constituição, que prevê especial proteção aos membros da família, onde estaria a proteção àquela pessoa que foi vítima de uma violência doméstica no casamento ou que foi vítima da infidelidade ou do adultério. Nenhuma proteção haveria. Né? E ainda, norma constitucional relevante, né, que apoia, que suporta esta sanção da perda do direito à pensão, que é o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, que diz que o Estado deve encontrar todos os meios de combate à violência doméstica. Claro que seria um incentivo à violência doméstica imaginar que aquela mulher que apanhou, que sofreu violência doméstica, ainda tivesse que, se provedora do lar, pagar pensão alimentícia plena àquele marido. Ela teria 33% dos seus salários, vamos dizer, um salário mínimo que fosse 2 salários mínimos, descontados em prol daquele que a violentou, diretamente da sua folha de pagamento. Isto tudo importaria em graves, como eu disse há pouquinho, violações constitucionais. Então, as razões da manutenção da separação, elas se devem à sua espécie culposa e também se devem a uma outra espécie, que também está regulada no Código Civil. Aquela culposa, no artigo 1572 caput e 1573 do Código Civil. Esta outra de que eu vou falar agora é a separação-remédio. Separação-remédio fundamentada na grave doença mental do cônjuge. O cônjuge que é doente mental, ele tem, de acordo com o artigo 1572, parágrafos 2º e 3º, uma proteção especial, que é uma proteção de ordem patrimonial, além da proteção assistencial. Desse modo, nós temos que pensar na conservação desses institutos também por isso. Agora, dos institutos, eu digo da separação judicial culposa e da separação judicial remédio. Agora, além disto tudo, ou seja, dessas razões, inclusive constitucionais da manutenção, nós temos que convir o seguinte, professor Ivan, se há esta mudança feita pela Emenda Constitucional 66, neste artigo 226, parágrafo 6º, pudesse importar na eliminação do Instituto da Separação, nós teríamos que remontar as Constituições de 34 e de 37 e depois as Constituições Federais seguintes. A Constituição de 34 previa o desquite, que era a antiga denominação da separação. A Constituição de 37 e as seguintes não citaram mais o desquite. A separação foi citada muito posteriormente, em razão do quê? Da introdução do divórcio na Constituição Federal. Então, voltando àquelas constituições anteriores, 34 e 37 e outras seguintes, nós diríamos em 37, nos anos seguintes, que o desquite teria deixado de existir no nosso ordenamento porque a Constituição não fez mais referência ao desquite? Claro que não. E por que não naquela época e por que não hoje, já que a Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 6º, diz apenas que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Repito, o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio e não se refere mais à separação. A separação não foi eliminada pela Constituição. Por quê?
Porque a Constituição tem, nessas regras que tratam da dissolução conjugal, uma natureza formal e não material. Ou seja, o divórcio entra na Constituição Federal para que fique absolutamente indene de dúvida que existe a dissolubilidade do vínculo conjugal, de que o divórcio é cabível no nosso ordenamento jurídico. É por isso que o divórcio é tratado pela Constituição. Então, dentro de todos esses elementos, de todos esses fundamentos, dentre outros, né, nós temos a manutenção do Instituto da Separação no nosso direito. Quero também citar, professor Ivan, se me permitir, a 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, realizada agora entre os dias 8 e 10 de novembro. Nessa 5ª jornada, comparecem cerca de 250 juristas do Brasil inteiro no Conselho da Justiça Federal. Esses juristas votaram e aprovaram enunciados que dizem claramente sobre a manutenção da separação, que dizem claramente sobre o único efeito da emenda constitucional do divórcio, que é a eliminação de prazos. Portanto, nós temos também a decisão do Conselho Nacional da Justiça, Conselho Nacional de Justiça, uma decisão, inclusive, do ano passado, logo após o advento da emenda do divórcio, uma decisão segundo a qual há, inclusive, resolução do CNJ, que é a resolução número 120, que diz expressamente, num pedido que foi feito ao CNJ para que se manifestasse sobre a manutenção ou não da chamada separação extrajudicial, ou seja, aquela feita por escritura pública em cartório, que é mantida a separação. Resolução número 120, por meio de um pedido que foi feito ao CNJ que se manifestasse. E nós temos ainda as posições notariais dos notários, né, por meio dos seus colegiados, na manutenção da separação extrajudicial, e temos também ampla jurisprudência, professor Ivan. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acórdão relatado pela ministra Nancy Andrighi, que diz que a emenda constitucional apenas eliminou os prazos para o divórcio. Jurisprudência de todos os estados, em especial São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, dentre outros estados, que proferiram relevantes julgados, dizendo a separação se mantém. E, dentro disso, eu quero citar que a minha tese, além da manutenção da separação, por esses motivos, é de possibilidade de divórcio litigioso culposo, por uma recriação do nosso direito em face da emenda do divórcio. Então, inclusive em livro já publicado, intitulado A Emenda Constitucional do Divórcio, deste ano de 2011, eu defendo esta tese, também da aplicabilidade dessas espécies culposas de remédio ao divórcio. Agora, outra razão, professor Ivan, que eu não posso deixar de dizer, da manutenção da separação. Mesmo que não exista não vamos debater neste momento esse assunto da culpa e dos efeitos da culpa, este assunto da doença e os efeitos da separação-remédio. A separação por si só. Há 2 direitos fundamentais, também constitucionais, previstos no artigo 5º, incisos 6º e 8º, que são o direito de crença e o direito de exercício de direitos em razão da crença. São direitos fundamentais dos religiosos, que não aceitam o divórcio e que só podem regularizar o seu estado civil pela separação. O Brasil é um estado laico, mas exatamente por isso ele deve respeitar os direitos dos religiosos, inclusive por força de 2 importantes comandos constitucionais. Se os religiosos que não aceitam o divórcio não tiverem a separação para buscar a regularização do seu estado civil, eles terão que ficar ou no limbo, nessa zona cinzenta da chamada separação apenas de fato, ou terão que se divorciar e abrirem mão das suas crenças. Portanto, terão violado o direito ao do direito de regularização do Estado Civil em razão da crença previsto na Constituição Federal. Professora Regina Beatriz, confesso que
Eu leio bastante a respeito desse tema, mas eu nunca havia acompanhado tantos argumentos favoráveis à separação. Realmente fica muito difícil para uma corrente contrária contrapor todos esses argumentos com base numa revogação implícita. Muito obrigada, professor Ivan, por sua observação, né? E efetivamente eu concordo plenamente. É uma questão de dar a conhecer, né, que é exatamente este belíssimo trabalho que o TV Atualidades do Direito está fazendo neste momento, dar a conhecer, dar este conhecimento, fornecer esse conhecimento para todos que nos assistem, professor, para que possam ter todos estes fundamentos a demonstrar que a separação permanece. Obrigado, professora Regina Beatriz Tavares da Silva. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Esperamos contar mais vezes com sua participação. Com muita satisfação, contem comigo. Obrigado. Professores que assistiram esse vídeo e que queiram participar aqui conosco, mandem um e-mail para nós, contato@atualidadesdodireito.com.br. contato@atualidadesdodireito.com.br. Participe você também. Tchau, tchau.